Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias de hoje. Antônio Lopes falou que o Bruno César é um meia que o Vasco ainda não tem no elenco, pessoal. Bruno César mais perto ainda de voltar a treinar aí com o elenco do Vasco assim que voltar à normalidade. Também vamos falar sobre o Levinciano, que diz que negocia com 12 reforços, pessoal. Será, meus amigos? Ele disse mais, hein, pessoal, que pode fechar com um jogador nessa semana. Bom, pessoal, e também vamos falar sobre o prejuízo que o Vasco pode ter aí, os milhões que o Vasco pode perder com essa pandemia, e também vamos falar sobre o possível retorno aí ao futebol e aos treinamentos. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia, muito importante. Compartilhe aí com seus amigos também, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o governo federal está analisando aí uma possível maneira para voltar ao futebol aqui no Brasil. Como todo mundo já sabe, por causa da pandemia e do coronavírus, foi cancelado todos os jogos aí e ainda não tem uma data definida para voltar aí as partidas aqui no Brasil, principalmente, né, meus amigos? O Vasco, que estava disputando a Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Carioca e iria disputar aí o Campeonato Brasileiro da Série A, estava aí fazendo um planejamento para tentar buscar o título da Sul-Americana, teve aí interrompido por conta do coronavírus. O Vasco também, que não vinha apresentando um bom futebol com o Abel Braga, trocou o treinador e a gente tá ansioso, né, para ver o Ramon treinar esse time. Parece que segue indefinido. Se especulou bastante que poderia ser entre os dias 20 e 30 de maio a voltar ao futebol aqui no Brasil. Os jogadores têm férias até o próximo dia 30 agora de abril e assim que acabar as suas férias aí, esse recesso de 10 dias que os clubes deram a mais aí para os atletas, talvez volte os treinamentos. No Rio de Janeiro, parece que o governo não quer a realização dos jogos e também em São Paulo. Eles seguem bem relutantes aí quanto à volta do futebol, também por conta do governo aí, do presidente da República, né, pessoal? Eles vão contra a opinião do Jair Bolsonaro e pode ser que isso dificulte cada vez mais o futebol. Eu acho que teria que voltar somente com segurança, teria que voltar ao futebol com os atletas blindados, totalmente protegidos, né? Um especialista falou, infectologista falou que não existe 100% de garantia de proteção aos atletas quando voltarem a jogar, pessoal. Mas pode conseguir aí fazer um campeonato com menos gente possível envolvida na partida, né, pessoal? Talvez teria que ter só os jogadores mesmo e o técnico de cada equipe. Eu, na minha opinião, não teria que ter imprensa, teria que ter fotógrafo, aquela gente toda que fica ao redor do gramado ali em partidas normais. E principalmente o público, né, que não vai acontecer. Mas tudo isso não passa aí de planejamento, de ideias iniciais, que ainda não existe nada de concreto, né, pessoal? A gente falou aqui alguns dias atrás sobre as partidas serem realizadas somente no estado de São Paulo, mas ainda parece que essa ideia não foi para frente. Vamos aguardar os próximos dias ou as próximas semanas para saber se irá voltar ao futebol do Brasil ainda nesse próximo mês de maio ou talvez numa próxima data aí futura, que parece que pode demorar mais ainda, meus amigos. Bom, pessoal, Antônio Lopes falou aí sobre o Bruno César. O jogador vem sendo cogitado para voltar a reintegrar o elenco do Vasco. O Antônio Lopes elogiou o jogador, falou que as características desse jogador no elenco do Vasco não tem, pessoal. Diz que o jogador é um meia clássico, que não tem essas qualidades de nenhum jogador do time aí do Vasco. E pode ser que o Bruno César ganhe uma nova vida aí, uma nova oportunidade. Ele também tem que querer, né, pessoal? Porque também o que ele fez com a camisa do Vasco, nenhum torcedor gostaria de ver ele novamente treinando aí com os jogadores e voltando ao elenco do Vasco, porque ele deixou muito a desejar e pelo salário que ele ganha. A gente esperava muito mais do Bruno César quando ele foi contratado, vestiu a camisa 10 e não correspondeu nem 10% do que foi depositado aí, as esperanças nele. E agora pode ser que com o Antônio Lopes conversando com o atleta, talvez aí o Ramon Menezes dê uma nova oportunidade
pro jogador. Talvez ele desempenhe um melhor papel aí do que nas últimas temporadas que ele passou com a camisa do Vasco. Na minha opinião, o Bruno César teria que sair do Vasco, porque eu acho que já tá bem nítido que ele não consegue desenvolver aquele futebol que ele jogou lá no Corinthians, que era o que o vascaíno queria, né, pessoal? O torcedor vascaíno queria o Bruno César lá da época do Corinthians, que ele jogou muito bem junto com o Ronaldo, mas eu acho que o tempo passou e o Bruno César deu uma caída monstra aí no seu futebol. Mas vamos aguardar, ver se realmente ele vai ser reintegrado, se ele vai querer novamente vestir a camisa do Vasco e se ele vai querer jogar futebol novamente na Colina. Bom, pessoal, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco estuda que terá um prejuízo de mais de 40 milhões de reais nessa temporada aí por conta da pandemia do coronavírus. Infelizmente, o Vasco já perdeu o patrocinador aí do Azeite Royal e conta com mais percas ainda, né, pessoal? A gente vai perder aí por não ter renda nas partidas caso volte o futebol e infelizmente o torcedor leva uma boa grana aí pro Vasco, né, meus amigos, com a renda do público, porque a torcida do Vasco sempre enchia São Januário e sempre quando solicitado no Maracanã também enchia, e isso dava uma boa renda pro Vasco para se livrar das contas. E também, principalmente, com o sócio torcedor, que o Vasco atingiu um nível estrondoso no ano passado e agora pode perder uma boa parte desse sócio torcedor, o que arrecadaria aí uma perca de milhões e milhões de dinheiro aí no nosso clube. E infelizmente a gente não tem muito o que fazer porque a situação é crítica do país, a situação do brasileiro tá difícil, nem um auxílio o brasileiro tá conseguindo, né, pessoal, esse auxílio emergencial, e infelizmente muitos estão esperando, e eu acho muito pouco provável que alguém se mantenha sócio de clube de futebol, sendo que não vai ter jogos, sendo que não vai ter como ele desfrutar daquele benefício ali que ele tá pagando todo mês. E infelizmente não tem como a gente aqui falar pro torcedor continue sócio, sendo que tá uma crise lascada no país, tá muito difícil a situação do Brasil e sem esperanças de quando irá voltar aí. Aos poucos vem voltando à normalidade, mas o futebol segue sem uma perspectiva de quando irá voltar. E isso afasta muito o torcedor do clube do coração. A gente vê mesmo aqui pelos canais aqui do YouTube, isso aqui eu vou falar pelo meu canal, a diferença de níveis de visualizações que tinha um mês, 2 meses atrás, quando estava tendo jogos, para agora é gritante. Eu acredito que em outros canais também estejam passando por isso, não somente do Vasco, mas canais que falam de futebol mesmo aqui dentro do YouTube, tem uma caída monstra mesmo por conta aí do coronavírus e não ter partidas para atrair o torcedor a querer acreditar que vai vir reforço, que vai vir isso, vai vir aquilo pro seu time. Muito difícil essa situação e torcemos por dias melhores, né, meus amigos? Bom, pessoal, vamos falar agora aí do Levenciano, né? Mesmo com o futebol parado, ele segue aí, parece que a todo vapor. Ele deu entrevista aí ao Papo da Colina e falou que negocia com 12 jogadores para trazer aí pro Vasco, pessoal. Ele disse que essa semana pode anunciar aí um primeiro reforço. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui é que o Levenciano é somente o candidato, ele ainda não foi eleito presidente do Vasco. Vamos ter que esperar. A princípio, o torcedor vascaíno está do lado do Levenciano, muitos estão do lado dele, muitos vão contra totalmente aí o que ele está planejando, não acreditam aí no que ele está querendo fazer no Vasco. E pode ser que ele seja eleito, porque tem muitos vascaínos que querem aí, acreditam no projeto do Levenciano. Levenciano que falou que negociava aí com o Balotelli, com o Giovinco, que poderia, quem sabe, até tentar com o Ibrahimovic, segundo aí o seu empresário, Fábio Cordella, né, que está junto aí nesse planejamento pro Vasco aí. E pode ser que o Vasco tenha algum astro na próxima temporada, caso o Levenciano seja aí o presidente. Eu só acredito vendo, porque eu já vi muita promessa no Vasco e não cumpriu. Vamos torcer aí para que isso, se o Levenciano for presidente, que isso aconteça realmente, que seja verdade, que esse planejamento aconteça, que aconteça a reforma de São Januário, porque o vascaíno quer sim essa reforma, e também que venha jogadores de nível para vestir a camisa do Vasco. Não importa se vai vir só jogadores europeus, eu quero um Vasco competitivo, eu quero um Vasco vitorioso, um Vasco campeão brasileiro, um Vasco campeão da Libertadores e principalmente campeão mundial, que é um título que o Vasco merece ter pela sua história, por tudo que o Vasco já fez aí pelo futebol brasileiro. Eu acho que seria justo o Vasco ser um time no Brasil campeão mundial e quem sabe aí buscar mais Libertadores para engrandecer mais ainda a nossa história. E tomara que isso dê certo, né? Que esse planejamento seja verdade aí do Levenciano, que só quem vai ganhar com isso aí seja o Vasco. E que ele esteja ciente, né, dos problemas que o Vasco tem,
das crises financeiras, da falta de salário que os atletas vêm tendo nessa temporada e que no próximo ano, caso ele seja eleito, que não falte aí salários, né, pessoal, que não tenha salários atrasados e que os funcionários trabalhem aí dignamente, recebem normalmente os seus salários, né, porque infelizmente com o Alexandre Campelo isso não aconteceu. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo aí sobre esse projeto do Leva esse ano. Será que ele está negociando mesmo com 12 jogadores, pessoal? E pode anunciar o primeiro deles nessa semana. Também fala aí sobre a crise no futebol brasileiro, esse período aí difícil dessa pandemia, que o Vasco infelizmente pode perder aí muitos milhões. E também fala sobre a previsão de volta aí do futebol, que infelizmente ainda não tem. E a gente fica aqui esperando. E também fala aí sobre o Bruno César, né, pessoal? Que parece que deve ser reintegrado aí. Parece que o Lopes gosta bastante do jogador. Bom, pessoal, é isso aí. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Forte abraço. Vascão.